Então, eu vou trazer uma palavra hoje. Deus me tocou no meu coração. Essa palavra que, na verdade, eu queria fazer uma live, né? Fazer em casa, trazer uma mensagem para a igreja, em casa mesmo. Só que eu não fiz nada. E de repente Deus falou assim: aí a palavra que você vai me pregar é essa aí, né? Então eu acrescentei um pouquinho nela para me trazer para a igreja hoje, né? Eu vou trazer praticamente 2 mensagens em uma. Então o nome da palavra é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então, se você tiver com a Bíblia, aí você vai abrir lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. Amém? Está ali já. Quiser acompanhar lá em cima? Está assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Estou falando de sabedoria. O livro de Provérbios ensina sobre a sabedoria, mas a essência dessa sabedoria é o quê? O temor a Deus. Então o sábio é aquele que teme a Deus. E nós conhecemos muitos sábios aí que dizem ser sábios, ou aparentemente ser sábio, mas não teme a Deus, não é mesmo? Nós vemos quem que é sábio, nós vemos aqueles que são prósperos, mas aqueles que são prósperos, que ganhou dinheiro honestamente, aqueles que foram prósperos por seu próprio trabalho, por própria sabedoria, não é mesmo? Sabedoria. Mas se ele não teme a Deus, a sabedoria ela vem de onde? Ela vem do mundo, ela não vem de Deus. Se você for analisar a palavra em Novo Testamento fala assim que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Analisando esse fato, e vemos pessoas hoje aí que trabalham, estudam muito, prosperam, ou tem muitos diretores de empresas, grandes empresas, ganham muito dinheiro, pessoas sábias para o mundo. Mas a verdadeira sabedoria é o temor ao Senhor, o nosso Deus. Sem temer ao Senhor não é possível ser sábio. Uma pessoa pode fazer cursos, ter muito estudo, entender de tudo, mas o conhecimento que a pessoa tem neste mundo não é o suficiente. Não é suficiente. Pois lá em Tiago fala sobre isso, que a sabedoria do mundo ela é satânica. Satânica. Por quê? Porque se você não teme a Deus, que adianta você não temer a Deus se você ter tudo? Está indo para o inferno, ela é satânica. O que te leva para o inferno é satânico. Não é isso? Você, né? Com certeza, você teme a Deus? Com certeza. Baseado no livro de Provérbios, vamos encontrar 3 respostas sobre o temor do Senhor. Primeiro, o que é temor? Está lá em Provérbios mesmo, Provérbios 8, versículo 13. Provérbios 8, 13, está assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu o aborreço. Então o temor é você aborrecer o mundo. Porque se você teme ao único Deus, você aborrece o mundo. O mundo te odeia. Vou falar uma forma mais fácil de entender. Quando você teme somente um único Deus triuno, você aborrece o mundo. Para falar um português mais claro ainda, quando você teme a um único mediador, Jesus Cristo,
o mundo te odeia. Então, a nossa função, sabedoria, é temer o único Deus e aborrecer o mundo. Aborrecer, odiar este mundo. É difícil de entender, não é mesmo? Porque a palavra diz que o mundo é do maligno. Como é que você vai amar o mundo? Se nós estamos neste mundo, nós estamos neste mundo, não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos ao reino dos céus. É difícil de entender, não é mesmo? Saber que este mundo aqui não é nosso, nós estamos indo para uma outra dimensão, um outro. Poxa, onde que é esse lugar? Esse azul aqui? Não é, né? Não é. Não sei. Mas Deus sabe. E eu creio na palavra, a palavra fala que é, e eu creio que e vai ser. E nós falamos assim, não, eu não pertenço a este mundo, eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso, ao reino dele. Amém? Resumindo a palavra temor, respeito. Essa palavra resume o que significa temer a Deus. Temor não é o ter medo de fugir. É ter medo, entendeu? O temor é ter medo, mas não é aquele medo que você foge dele. Tem um leão ali, você tem o temor leão, não tem? Tem medo do leão? Você não vai lá. Não, mas esse temor aqui é um respeito. É um medo também, mas é um medo por respeito a Deus. Quando respeitamos as leis, por exemplo, as leis, não existem as leis, não existem as autoridades, nós não tememos autoridades, não o temor como nós temos a Deus, né? Mas porque nós temos respeito pela autoridade, porque existem as leis, e nós obedecemos as leis, porque há o respeito pela autoridade, porque você vai ser punido se você não respeitar a autoridade. Então, está vendo a diferença? Então, é um respeito. Esse é o temor, só que Deus é um temor muito maior, é um temor, que realmente nós temos que temer somente a quem? Somente a Deus. Amém? O temor é o que nos faz deixar de fazer o que Deus não se agrada e procurar obedecer à vontade de Deus. Então, o seu temor, o meu temor, é não fazer aquilo que desagrada a Deus, porque as nossas vontades gritam para nós fazermos aquilo que desagrada a Deus, não é isso? E nós temos que fazer o quê? Lutar contra essa vontade e fazermos a vontade de Deus. Isto é temor. Segundo, a quem temer e por quê? Está lá em Provérbios. Provérbios fala muito sobre temor a Deus. Provérbios 28, versículo 14. Provérbios 28, 14. Está assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, o temor a Deus nos traz felicidade, e uma felicidade constante. Está vendo a diferença de você temer, você ter respeito com a autoridade, um juiz, um delegado ou a polícia? Você se sente feliz por temer ao Deus, e é uma felicidade constante. E somente o Deus, o Senhor, pode ser temido, deve ser temido, pois está acima de tudo. Isso também fala em Eclesiastes. Não precisamos temer o diabo, que o diabo ele tem que fugir de vós. Não tema o diabo. Você tem medo do diabo? Não tenha medo dele, porque se você é temente a Deus e obedece, o diabo não pode relar em você. Quem tem que temer o diabo é o povo lá fora. Eles também não temem. O diabo faz o que quer deles. Glória a Deus. E nem precisamos ter medo das coisas do mundo, dos perigos,
ou qualquer tipo de mal. Se Deus está com vocês, ou está conosco, para que eu vou temer coisas do mundo? Você acha que eu tenho medo? Eu não tenho medo de nada desse mundo, nada, porque Deus está comigo. Você tem que fazer uma viagem, atravessar o Brasil aí, vou na boa, eu tenho que ir, Deus está comigo, me protege, me guarda, e Deus está comigo. Preciso fazer qualquer coisa, eu preciso fazer. Eu moro num lugar, você sabe aonde, né? Você acha que ali não corre perigo? Mas quem me guarda? É Deus. Não temo possa acontecer. Eu tenho que fazer minha parte, lógico. Mas quem me guarda naquele lugar é Deus. Amém? Então não tem medo nenhum. Glória a Deus. Terceiro, o que temer? Provérbios 23:17. O que temer? Provérbios 23:17. Está assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Então, não tenha inveja de pecadores, inveja de ninguém, na verdade, principalmente os pecadores. Pecado, esse é o pior mal que existe na vida humana, e é ele que nos leva para o abismo, é ele que nos separa de Deus, e precisa ser temido. Mas o temor, o pecado, esse é o que você foge dele. Se você teme o pecado, você teme a Deus. Porque você teme a Deus, se você quer obedecer a Deus e não quer desagradar a Deus, você tem que fugir do pecado, porque o pecado é que te separa de Deus. Está vendo a situação? É complicado de entender a relação do temor, mas a palavra está falando aqui em Eclesiastes, em Provérbios, né? Pecado em pensamentos, palavras e ações, todo tipo deve ser maior temor para que não seja, para quem deseja servir a Deus. Então cuidado com o pensamento, porque Deus é um justo juiz, que Ele sabe até o nosso pensamento, quanto mais as nossas atitudes, as nossas ações. John Wesley, alguém ia falar de John Wesley? Eu não lembro, foi lá no ano de 1500, se não me engano, não, mentira, eu não lembro que ano foi. Não, foi entre 1700 mais ou menos. John Wesley falou assim para Deus, pediu para Deus, né? Deus, dá-me 100 homens que nada queiram senão a Deus, e nada temam senão o pecado, e abalarei esta nação. Foi o que aconteceu. Deus deu para ele 100 homens, ou até mais, temente a Deus, e ele abalou aquela nação. Ele mudou. Quem sabe vocês aqui são os 100 que Deus vai mudar essa cidade. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que vocês vão ser esses homens que vão abalar essa cidade e mudar essa história, que haja um avivamento na nossa cidade. Eu declaro em nome de Jesus. Agora chegou no assunto que eu queria falar, sobre o que está acontecendo hoje no planeta, sobre esta pandemia. Você abre isso lá em 2 Samuel, no capítulo 24, versículo 1. É a situação que o mundo está passando, embora já foi profetizado na Bíblia, até mesmo por Jesus, lá em Mateus capítulo 24, falou sobre nos fins dos tempos, que haveria pandemia, haveria muitas catástrofes, terremotos, e a pandemia seria uma delas. Está aí, e é uma pandemia que estou enxergando dela, que ela não vai embora tão cedo, não vai. O que o homem tem que fazer? Acostumar com ela. Existe hoje recursos, que as autoridades não querem que vocês saibam, não querem que vocês busquem esses recursos, mas existem recursos. Mas vamos falar um pouco da palavra de Deus que fala sobre isso, sobre a pandemia.
24:1. Versículo 1. Está assim: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Então, nesse momento, Deus estava irado com o povo de Israel. A ira não era com Davi, mas Deus usou Davi para descarregar a ira dele no povo de Israel. Entenderam a situação? Por isso que eu falo para vocês, né? Por esse versículo aqui nós entendemos porque temos governantes ruins, governantes que prejudicam a nação, governantes que nos prejudicam. Por quê? Porque Deus está irado com o povo, Ele usa os governantes para descarregar a ira em nós. Entendeu a situação? Então, se nós temos um governante ruim, mau, é porque nós não merecemos um bom governante. Entendeu? Mas aonde que eu quero chegar? Se Deus estava irado com o povo de Israel, todo Israel, Deus incitou a Davi a fazer um censo. Fazer o censo de contar quantos soldados nós temos na nossa nação. Mas Davi não tinha que preocupar com isso, porque todas as guerras foram ganhas. Mas quem ganhou a guerra não foi Davi, não foi o povo de Israel, foi Deus. É Deus que está na frente. Então, se é Deus que está na frente, para que eu vou preocupar com o número de soldados? Porque sendo que o exército de Israel, de Davi, ele era muito menor que os outros exércitos. Sempre foi menor, mas sempre ganhou as guerras, porque Deus estava à frente, porque Davi era um homem temente a Deus. Mas chegou um momento que Deus ficou irado com o povo. Com certeza, eu não sei o que é, a palavra não fala o que é, mas com certeza aquele povo estava em idolatria, que é algo que mais deixa Deus irado, é a idolatria, a deixar de temer o Deus Todo-Poderoso e temer outras entidades. Naquela época era Moloque, Baal, Azerá, a deusa Azerá, e esse vai, são muitos deuses, né? Naquela época era esses, hoje são outros. E Deus se ira demais contra a idolatria. Não fala aqui, mas com certeza era. E neste momento, né, Deus citou a Davi. Interessante que lá em Crônicas fala a mesma história. Lá fala que foi Satanás que citou Davi. Se vocês vão ler, né, eu disse, vou cair a ficha, né? Eu estava lendo, já li os dois, eu falei, cara, está diferente aqui. Eu descobri que está diferente. Aí eu falei, Deus, por quê? Um fala que é Deus que citou, o outro fala que é o diabo que citou. Aí Deus falou comigo agora. Por quê? Porque o diabo não é servo de Deus? A palavra diz que é. O diabo também é servo de Deus, embora está condenado, mas Deus o diabo é, e Deus usa o diabo. Do quando ele quer descarregar a ira em alguém, Deus usa o próprio diabo. Então o que Deus fez? Citou o diabo foi lá e citou Davi. Entendeu? O que Deus fez? E nisso Deus falou assim, agora eu vou descarregar, porque o erro de Davi que ele cometeu, eu vou descarregar no povo agora. Olha o que fala lá em 2 Samuel, no mesmo versículo, no mesmo capítulo 24, versículo 13. 2 Samuel 24, 13. Então muda o versículo. Foi, pois, Gade a Davi, que Gade é o profeta, e fez saber, ele disse-lhes: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? E agora? E vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então, o profeta usado por Deus chegou lá diante de Davi e falou assim: ó, você tem 3 opções. Qual você escolhe? Aí qual que ele escolheu? Ele escolheu a peste.
3 dias de peste. Nós estamos aí há mais de um ano de pandemia, de peste, né? Na verdade é uma peste essa pandemia. É a mesma coisa. 3 dias de peste. Sabe o que aconteceu lá? 70 mil homens morreram. E Davi ficou desesperado, porque foi um erro de Davi, de ter feito aquele censo. Davi se sentiu culpado daquilo. E aí falou assim para Deus: eu que errei, eu que teria que morrer, não este povo, né? Mas aí Deus deu discernimento para Davi para fazer o quê? Vá lá na eira de Araúna, compra aquela eira, e hoje é onde está o templo, né? Hoje não é o templo, mas hoje está lá um templo dos outros povos lá, né? E lá se compra, e lá você vai fazer sacrifícios para que eu venha parar essa pandemia, a peste, né? E foi o que ele fez, foi lá, comprou a eira, sacrificou lá bois ao Senhor, queimou, fez o sacrifício, e ali parou. E Davi ainda viu o anjo ainda, o anjo estava com as espadas desembainhadas, né? Matando o povo, através da pandemia. E é o que acontece hoje. Sabe por que existe a pandemia hoje aí? Não importa se ela foi feita no laboratório, ou se ela veio realmente do morcego, comeram o morcego lá, não sei o que fizeram. Não importa como que surgiu. Uma coisa eu tenho certeza: é a ira de Deus sendo descarregada no povo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Deus, quando está irado, Ele levanta um para poder descarregar a ira dele. Ele levantou um lá para poder levantar esse vírus. Não sei se foi ou fazer esse vírus no laboratório, ou vai lá e come um morcego lá, uma sopa de morcego lá, e vão surgir esse vírus aí, e vão sair para essa terra inteira. Porque nada acontece se Deus não permitir. Então tudo de ruim que está acontecendo aí, Deus permitiu. Por quê? Porque é culpa do homem, é culpa nossa. Talvez você está aí, né, temente a Deus, tudo certinho, obedece a palavra, maravilhoso. Agora eu te garanto, você não é afetado. Porque quem morreu, 70 mil homens aqui, foram homens realmente que os mais influentes, aqueles mais, não sei te falar, entendeu? Mas é culpa do homem. Então, se você teme ao Deus Todo-Poderoso, que você não vai ser afetado. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, vou falar para vocês entenderem. Eu já falei para você uma vez, vou falar de novo. Lá em Jó, no capítulo 3, versículo 25, Jó 3, 25, dá a resposta sobre temor. A você não temer ao Deus, somente ao Deus Todo-Poderoso, a você temer outras coisas. Aqui fala lá em Jó 3, 25, está assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Jó era um homem milionário, muito rico, tinha muito gado, muitos empregados, uma família maravilhosa, tinha tudo. Mas ele tinha um defeito. Aquele defeitinho que ele tinha foi o que derrubou ele e fez ele passar por tudo aquilo que ele passou. Todo mundo sabe o sofrimento de Jó. Todo mundo fala da paciência de Jó, né? Que Jó foi realmente um homem muito paciente, realmente. Mas ele temia Deus, mas também temia tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele temia perder os filhos, ele temia ficar pobre, ele temia ficar doente, ele ficou muito doente, ele temia tudo isso. Então, por causa desse temor dele às coisas, tudo isso veio sobre ele. O que mais você teme, além do Deus Todo-Poderoso? Eu sei que você teme a Deus, mas o que mais você teme? Você teme ficar doente? Você teme pegar essa peste aí e ir por um oxigênio lá no respirador? Você teme isso? Você teme ficar pobre? Você teme o quê? Se você teme, pode ter certeza, pode esperar. Então, se você teme somente ao Deus Todo-Poderoso, somente a Ele virá sobre você. Então, não teme essa peste, não tenha medo dessa pandemia, não tenha medo, faça a tua parte.
Faz a tua parte, usa máscara, faz aquilo que a mãe está mandando fazer. Mas não tema, porque Deus está no controle, Deus está com você, porque você teme somente ao único Deus, que é a resposta para tudo isso. A resposta que eu dou para você, e dou para toda a nação, todo o nosso Brasil, ou melhor, para todo o planeta. A resposta está lá aonde? E lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que é o versículo da nossa igreja, Sal da Nossa Terra. Quando perguntaram para vocês, por que a tua igreja chama Sal da Nossa Terra? Já perguntaram para você, por que esse nome? Já perguntaram? Está aqui, nesse versículo. 2 Crônicas 7,14. Está assim: e se o meu povo, que se chama pelo nome, meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra. Está aqui o nome da nossa igreja. Então está falando para o povo, se o nosso povo se humilhar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá dos céus o nosso clamor e vai sarar a nossa terra. E o que precisa acontecer no nosso planeta, ou o que aconteça no nosso Brasil, o que aconteça em Pouso Alegre, seja, se humilha diante do Deus Todo-Poderoso, converta dos maus caminhos. É isso que o povo precisa fazer. Será que vai acontecer? Eu não sei, mas temos que pregar a palavra, nós temos que falar a verdade. Está aí, eu não sei até quando vai essa pandemia, mas ela não virá sobre você, eu declaro em nome de Jesus, porque você teme somente ao único Deus, que somente o Deus Todo-Poderoso venha sobre você e venha te guardar de todo o mal, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Um aplauso ao Senhor Jesus, amém? O rei da igreja está em pé. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer um clamor ao Senhor, amém? Humilhação, humilhar. Sabe como é que se humilha, igreja? Sabe qual a melhor maneira de se humilhar? É nos prostrarmos diante de Deus. Vamos fazer um momento agora, vamos ajoelhar diante do Senhor. Você vai clamar, sabe por quem? Clamar pela tua cidade, pelos seus parentes, clamar pela tua família, principalmente aqueles que não conhecem ao Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, oh Deus poderoso, nós humilhamos diante de Ti, Senhor Jesus. Nós nos prostramos diante de Ti, Jesus Cristo. Essa aqui é a Tua igreja, Senhor. O Senhor venha trazer sobre esta nação, Pai. Traz sobre a nação justiça, Senhor. Justiça sobre a nossa nação, Deus. Clama a Ti, ó Pai, Brasília, Senhor, que é que comanda toda a nossa nação. Eu venho pedir a Ti, Senhor, coloca os Teus anjos de guerra lá, Senhor, com espada desembainhada de fogo sobre aquele lugar. Que haja conversão naquela cidade, Senhor. E a Tua justiça seja feita ali, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos pelos nossos governantes. Pedimos, ó Pai, que eles venham se converter ao Senhor, se humilhar diante de Ti, Senhor. Pedimos pela igreja, Senhor, a igreja, Senhor, que ela venha crescer, o avivamento, Senhor, na nossa nação. Eu venho pedir a Ti, Senhor, pelos familiares, ó Pai, aqueles que não Te conhecem, Senhor, ainda, que eles venham para o Senhor, que eles venham Te conhecer verdadeiramente a Ti, ó Pai, e se humilhar diante do Senhor. Eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus, usa a Tua igreja, Senhor, usa a Tua igreja para interceder, para fazer um clamor, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus, vem nos ouvir, vem ouvir nosso clamor, Deus. Oh Senhor, nós somos poucos aqui, ó Pai, eu sei que o Senhor vai fazer um grande milagre nessa nação, pedindo para o Pouso Alegre, nossa cidade, Senhor. Deus, que a cidade venha crescer em cristãos verdadeiros, ó Deus. Oh Deus, nós clamamos a Ti, Pai, que nós repreendemos todo espírito de morte, repreendemos, ó Pai, todo vírus, toda doença, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, e possamos, ó Pai, ser exemplo, fazer a diferença nessa terra, Senhor.
Deus, em nome de Jesus, para essa pandemia, Senhor, assim como o Senhor Davi fez, nós sacrificamos diante do Senhor, Pai, nós sacrificamos a nós, Pai, nosso sacrifício vivo que está diante do Senhor, em humilhação, Deus, receba a nossa humilhação, Pai, e para, Deus, tira esse anjo, Pai, o anjo da morte, sobre a nossa nação, sobre a nossa planeta, Pai, que está diante dessa pandemia. Nós declaramos e pedimos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.